Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, sejam muito bem-vindos hoje para mais um dia de reflexão. Hoje nós estamos no 53º dia. No dia de hoje nós vamos meditar os capítulos 16, 17 e 18 de Deuteronômio. Rezemos juntos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Queridos irmãos e irmãs, hoje é mais um dia, o 53º dia. Nós estamos ali já passando, praticamente na metade, quase passando a metade do livro de Deuteronômio. No dia de hoje, Moisés ele continua apresentando ao povo algumas leis que eram fundamentais para serem vividas na terra prometida. No capítulo 16 nós encontramos as 3 principais festas que o povo deveria viver durante o ano. Haviam 3 vezes durante o ano que todo judeu ele deveria ir para o local sagrado, que depois seria Jerusalém, que depois seria o templo. A primeira delas, aparece no capítulo 16, nós encontramos com o título de Festa dos Ázimos. Nós tínhamos a Páscoa, e depois da Páscoa, durante 7 dias, as pessoas se alimentavam de pão ázimo, para lembrarem aquilo que eles tinham passado no deserto, aquilo que eles tinham vivido quando eles fugiram do Egito. O povo se alimentando de pão ázimo era uma recordação que eles não tiveram tempo, porque foi uma fuga rápida, foi uma ação de Deus, e através daquela fuga, daquela ação de Deus, eles foram libertos da escravidão. Depois uma segunda festa, que era chamada de Festa das Semanas, era uma festa 50 dias depois da Páscoa, chamada de Festa das Semanas, também naquele período festa de Pentecostes. Veja, as festas cristãs são uma santificação, uma cristianização das festas que já eram judaicas. Festa da Páscoa, já havia festa da Páscoa. Festa de Pentecostes, já havia festa de Pentecostes, 50 dias depois da festa que eles celebravam a Páscoa. Depois tinha outra festa, que era a festa das tendas, ali no começo daquilo que eles chamavam o ano, que era ali no período do outono para eles. Por quê? Esta festa das tendas, eles passavam ali alguns dias em tendas. Para quê? Para recordar que no deserto eles viveram em tendas, e aquela memória despertaria o compromisso que o povo deveria ter de fidelidade com Javé, de fidelidade com Deus. Então aqui no capítulo 16 aparece de forma muito clara como que aquelas pessoas deveriam viver as festas principais do ano. E aqui nesse capítulo 16, muitos gostam quando o padre faz um paralelo do Antigo com o Novo Testamento, então vamos fazer hoje 2 muito interessantes, ali um no capítulo 16, outro no capítulo 17. No capítulo 16 a Páscoa seria celebrada num dia de sábado. Por que num dia de sábado? O povo ali estava na primavera, primeira lua cheia da primavera, eles passam pelo Mar Vermelho, escapam do Egito, e deveria ser celebrado sempre no sábado. E aí sábado era um dia que não tinha trabalho, não podia trabalhar. Sábado era um dia que as pessoas não podiam fazer nenhum esforço. Então o cordeiro, ele era morto, ele era sacrificado no templo, ele não podia matar o cordeiro no sábado. Por quê? Porque sábado não trabalha. Então o cordeiro, ele era oferecido um dia antes. Quando que começa o dia para o judeu? O dia para o judeu, naquela época, não começava meia-noite, porque não tinha relógio. O dia começava quando 3 estrelas aparecessem no céu. Então, quando começava o sábado? O sábado começava na sexta-feira, por volta das 6:30 da tarde. Sexta-feira, por volta das 6:30 da tarde, já era sábado. A partir daquele momento, não podia mais fazer trabalho nenhum. Ou seja, eles tinham que matar Jesus
até sexta por volta das 6 da tarde, porque senão eles não podiam matar mais. Por quê? Porque ali não podia matar ninguém, ali já era considerado um trabalho humano, e aí eles precisavam esperar depois da Páscoa, a cidade ela já estava agitada, seria uma grande complicação. Então, eles tinham pressa de matar Jesus na sexta. Por quê? Porque tinham que matar num dia que era considerado ainda dia de trabalho. E aqui entra outro dado interessante. O cordeiro, ele era sacrificado no templo também na sexta. Por quê? Porque no sábado não era dia de sacrificar cordeiro. O sábado era dia de comer. Então, o cordeiro, que o sacrifício dele também era um trabalho, precisava ser feito na sexta. É muito provável que enquanto Jesus estava sendo sacrificado no alto do Monte Calvário, o cordeiro, que era a Páscoa dos judeus, estava sendo sacrificado no templo. Agora, qual que é a diferença? Um cordeiro, ele paga parcialmente, através do seu sangue, o pecado das pessoas. Agora, Jesus, que é o verdadeiro Cordeiro de Deus, aquele que verdadeiramente é sem mancha, porque ele é igual a nós, mas não teve pecado, ele paga o pecado da humanidade de uma vez por todas. Então, ao mesmo tempo que Jesus ele era sacrificado na cruz, o cordeiro era sacrificado no templo. E ali Jesus ele começava uma nova forma de oferecimento a Deus, oferecendo a sua própria vida, essa que pagava de fato por todos os pecados. E aí os judeus queriam que a sua morte acontecesse na sexta. E aí no capítulo 17 mostra sobre o sacrifício dos animais, que deveria ser animal sacrificado sem nenhum pecado, animal que fosse sacrificado sem nenhum, na verdade não é pecado, animal que deveria ser sacrificado sem nenhum defeito, sem nenhuma mancha, animal que fosse perfeito. E aí tem outro dado também, quem tem a Bíblia pode pegar no capítulo 17, versículo 15, que não fala sobre o sacrifício, mas fala sobre quem seria o rei. Fala quem seria o rei. Então, enquanto vocês vão pegando, nós estamos ali no capítulo 17, versículo 15. Você vai pegando, o padre vai antecipar uma temática também importante. Nesse capítulo 17 eu vejo 3 temáticas. Qual que é a primeira? O animal deveria ser sacrificado sem nenhuma mancha, sem nenhuma fragilidade humana. Segundo, em casos de problemas, de dificuldade, em pequenos tribunais que seriam espalhados por todas as cidades de Israel, teria um tribunal principal, aqui em questão de justiça, de lei, que seria o Tribunal de Jerusalém. Lá seriam tomadas as decisões mais importantes. E aí esse terceiro assunto é sobre o rei. Isso daqui é muito interessante, nós vamos depois comparar com Herodes. Eu imagino que vocês vão gostar. Eu achei muito interessante quando eu li este versículo, o versículo 15. Versículo 15 diz assim, fala sobre o rei. Só aqui que aparece sobre rei, porque naquela época não tinha um reinado ainda. Por isso que tem muitas pessoas que dizem que esse texto é um texto escrito há muito tempo, que ele é muito posterior do que o tempo de Moisés. Enfim, essa não é a nossa discussão principal, mas a discussão principal é ver o que Deus quer nos ensinar com esse texto que é sagrado. O texto diz assim: deverás estabelecer sobre ti um rei que tenha sido escolhido por Javé, teu Deus. É um dos teus irmãos que estabelecerás como rei sobre ti. Não poderás nomear um estrangeiro que não seja teu irmão. Então, o que Deus está dizendo sobre o rei? O rei deve ser alguém que seja um dos irmãos de Israel. O rei não deveria ser um estrangeiro. Quando nós vamos lá no tempo de Jesus, quem que era o rei? O rei era Herodes. Herodes era romano. Herodes, ele não era judeu. Herodes era romano. Então aqui já havia uma indisposição de grande parte daquela época, de grande parte das pessoas daquela época que não aceitavam Herodes. Herodes era um rei que foi imposto pelos romanos. E aí quem conhecia Deuteronômio 17:15, lembrava que o rei deveria ser de Israel. O rei deveria ser de sangue judeu. O rei deveria ser uma pessoa, um irmão que tinha vindo daquele povo. Então Herodes, ele era um rei usurpador. Ele era um rei que tinha sido colocado pelos romanos sem ter as características exigidas para ser um rei de fato. E aquilo possivelmente causava medo em Herodes, porque ele sabia que poderia a qualquer momento acontecer uma aglomeração, uma convulsão, um grande protesto público. E aí quando chegam a ele diz, nasceu o rei dos judeus. De onde que ele vem? Ele vem de Belém. Opa, Belém? Belém é região do rei. Por quê? Porque Belém é Judá. Ali nós estamos em Jerusalém, ali nós estamos onde era território de rei.
Saul era de Belém, Davi era de Belém, Salomão era de Belém. De repente vem alguém e fala para Herodes, nasceu o rei dos judeus. De onde? Em Belém. Aí ele fala, possivelmente ele lembrou, eu não sou rei de verdade. Esse que nasceu onde era prometido, ele será o rei dos judeus. Ele tem todas as credenciais para tomar o meu lugar. E aí ele ficou maluco. Mandou matar todas as crianças de 2, 3 anos para baixo. Por quê? Porque ali estava alguém que tinha as credenciais para reinar, o que ele não tinha. Então é também um dado muito importante. Então na Sagrada Escritura diz que os judeus não deveriam ter um rei estrangeiro. Herodes era um rei estrangeiro, ele não tinha as condições para ser rei. Capítulo 18 vai nos falar bastante sobre o sacerdócio dos levitas. O levita que era considerado o povo de Deus. O povo de Deus que tinha uma missão especial, a missão de cuidar do templo, a missão de cuidar das coisas religiosas. As 12 tribos eram povo de Deus, mas Deus escolheu uma para que eles não tivessem terra, mas tivessem o próprio Javé como sua herança. E essa tribo eram os levitas. Então aqui vai dizer que os levitas não teriam herança no meio dos seus irmãos, que eles seriam mantidos financeiramente pelos irmãos e que a herança deles seria Javé e apenas Javé. Depois, na outra parte, vai falar sobre os falsos profetas. E aqui é bem cruel que profetas de outros povos, profetas que eram falsos, eles deveriam ser exterminados. Um profeta, para ser verdadeiro, e aqui tem algumas coisas que Deus diz naquele momento que já dá ainda mais identidade para aquele povo. Os profetas, os israelitas, não deveriam aceitar adivinhações e sacrifícios humanos, principalmente sacrifícios do próprio filho. Então, aqui nós temos novamente Deus mostrando como que aquele povo ele seria formado, como que ele deveria viver para ser fiel a Deus. Irmãos e irmãs, esses são os capítulos de 16 a 18, 16, 17 e 18. Deus ele mostra que tem 3 festas especiais, a festa dos ázimos ou da Páscoa, depois tem a festa que é considerada das semanas ou Pentecostes, depois a festa das tendas. Jesus, no mesmo momento que ele era oferecido, o cordeiro também era oferecido no templo. E ali naquela noite o cordeiro ele era alimentado. As pessoas se alimentavam daquele cordeiro. Jesus ele foi morto na sexta, por quê? Porque a partir das 6:30 mais ou menos da tarde já era sábado, não podiam mais fazer nenhum trabalho, não podia executar ninguém. O capítulo 17 mostra que o rei de Israel deveria, no futuro, ser alguém que viesse da terra onde seria a terra especial, a terra do rei, a tribo de Judá. E Jesus nasceu lá. E Herodes ele não tinha essas credenciais. Um dos motivos a mais ainda de conhecermos o contexto e percebemos por que ele se revoltou tanto contra Jesus. E aí depois no capítulo 18, o profeta e os levitas, quais seriam as suas verdadeiras características. Irmão e irmã, que Deus te abençoe. Vamos conhecer a Sagrada Escritura. O padre sempre vai fazendo um resumo, com alguns aprofundamentos do que eu acho mais importante. Sempre no começo, no final de cada livro, nós vamos fazendo um apanhado geral, uma contextualização geral, para a gente não perder o nosso foco daquilo que é essencial. Novamente, muito obrigado a vocês que nos acompanham. Vai ser um ano inesquecível. Para mim já está sendo. Eu vou ler a Bíblia esse ano 2 ou 3 vezes. Primeiro eu li e estou lendo rápido, indo na frente, tomando as minhas notas. Depois o padre lê de novo para preparar os vídeos. E aqui eu digo isso com alegria. Dá muito trabalho preparar, dá muito trabalho. Tem que resumir, tem que tomar nota, mas é um trabalho que está me ajudando a conhecer, a aprofundar mais a Sagrada Escritura. E eu tenho feito uma experiência muito bonita de Deus. Então, que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Rezemos por essa missão. E amanhã vamos avançar. Já estamos quase no final do Pentateuco. Final de fevereiro, final do Pentateuco. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja. Escreva ali no comentário, vamos nos conhecer agora um pouco melhor, onde começamos a segunda parte do Pentateuco. Qual o seu país? Qual a sua cidade? Como está sendo a sua experiência com os nossos estudos? Aí depois você escreve o seu nome. Então vamos bombardear hoje de comentários. Depois você coloca um link, coloca um like no comentário de alguém ali que você viu. Vamos nos conhecer, Então você coloca a sua cidade,
seu país, como está sendo a sua experiência, depois coloca o seu nome. Vamos fazer hoje um grande momento de partilha para nos prepararmos até o dia de amanhã. Irmão, irmã, que Deus te abençoe e até amanhã, se Deus quiser. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.